Vamos falar melhor tecnicamente sobre esse censo agora, quando são 8h45, no oferecimento de Senar RS, 25 anos transformando o meio rural. Vamos falar com Luiz Eduardo Puchalski, ele que é coordenador operacional do IBGE aqui no Rio Grande do Sul e fez essa parte, coordenou esse censo até aqui. Uma curiosidade que eu tenho, Luiz Eduardo, ao te dar o bom dia, é te perguntar o seguinte: por que números prévios? O que tem mais ainda? Quanto por cento dos dados foram liberados por esse censo? Bom dia, amigo. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Na verdade, a coleta ela encerrou em 28 de fevereiro. De lá para cá nós temos trabalhado na crítica dos questionários, na observação de alguns erros de preenchimento, nesse caso por parte do recenseador, e nós temos que corrigir esses pequenos erros que os questionários ainda apresentam, voltando até o informante, ligando ou indo mesmo até o estabelecimento para verificar esses dados. E esse trabalho de verificação dos questionários, ele ainda não encerrou, ainda nós vamos trabalhar nessa operação de correção de questionários, ainda até o final desse ano, por isso que os dados são ditos preliminares, porque alguma alteração ainda pode ocorrer. Além disso, ainda a gente tem alguns poucos casos, realmente poucos, que não deve ter muita interferência no número, especialmente do Estado, de alguns estabelecimentos que ainda são recusas, que nós estamos conversando com esses produtores para tentar convencê-los a prestar as informações. Então, em função desses dois aspectos, os dados ainda são preliminares e em julho do ano que vem é que o IBGE deve divulgar os dados definitivos. Luiz, importante falar o seguinte, que esses dados que são divulgados, que são elaborados pelo IBGE, não são por amostragem, ou seja, não é pesquisa. Vamos separar o que é pesquisa e o que é um censo. Um censo abrange praticamente todo o território e todos os moradores, né? Exatamente, o censo abrange todo o território nacional. Nós tivemos, em relação ao último censo de 2006, um avanço considerável tecnológico no controle da coleta. Nós temos um sistema hoje que usa imagens de satélite. Nós podemos acompanhar durante todo o período de coleta o percurso dos recenseadores por cada estrada rural, por cada acesso de fazenda. Então nós temos uma cobertura muito boa, como nunca tivemos talvez. Então é 100% mesmo dos estabelecimentos, e é por isso inclusive que a gente ainda continua tentando reverter alguns casos, poucos como eu disse, de recusa, para que a gente tenha de fato 100% represente o universo de todos os estabelecimentos agropecuários do país. Por exemplo, o que se perguntou nesse censo que não se perguntou lá em 2006, Luiz? Olha, na verdade as variáveis que nós investigamos são praticamente as mesmas de 2006. No que se refere à caracterização do produtor, há uma pergunta nova que nós não tínhamos em 2006 que investiga a questão de cor ou raça, que nós não tínhamos isso no censo de 2006. De resto, as variáveis são praticamente as mesmas. Nós temos um questionário em relação a 2006 um pouco menor, o que acaba interferindo apenas no grau de detalhamento de cada variável, mas todas as variáveis principais de estrutura do estabelecimento estão presentes aqui como estavam no censo anterior. Chama a atenção tanto para 2006 como para outros anos também que foi feito o censo, né, Luiz Eduardo, a diminuição do número de cidadãos que trabalham no campo, né? Isso foi algo que vocês devem ter observado, lógico, né? Sim, com certeza. Basicamente nós temos assim, claro que o IBGE, cabe ao IBGE realizar o censo, divulgar os dados para que as pessoas que são do setor, os pesquisadores, possam analisá-los, mas de qualquer forma, algumas impressões a partir dos dados nós já temos, né? Então o que a gente percebe é que há um incremento do nível de tecnologia nos estabelecimentos. Então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós percebemos um aumento razoável da área irrigada, do número de estabelecimentos que usam irrigação. A gente percebe também um aumento muito grande na quantidade de tratores, de máquinas, a capacidade de armazenagem de grãos no estado, ela cresce razoavelmente. Então, assim como em qualquer outra atividade econômica, na medida que você investe em tecnologia, isso acaba implicando numa redução de pessoal ocupado. Por outro lado, a gente tem observado ao longo dos anos, e nesse censo isso se agrava, um aumento da idade média dos produtores. Então já nós percebemos durante a coleta que muitas propriedades rurais não foram investigadas pelo censo em função de que não são mais estabelecimentos agropecuários.
Nós temos lá pessoas muitas vezes com uma idade bastante avançada, aí na faixa dos 80 anos de idade, casais de aposentados, e essas pessoas saíram da atividade. Hoje aquela área que eles têm, onde eles moram, a parte que é propícia ao desenvolvimento da atividade agropecuária está arrendada para alguém, é um outro produtor do município. Então isso também faz com que o número de pessoas ocupadas tenha diminuído. Eu não sei se esses números no Rio Grande do Sul eles obedecem à realidade brasileira, mas eu tenho aqui no Brasil trabalhadores até 30 anos, apenas 5%, é muito pouco, né, tia? É muito pouco. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, se nós usarmos as mesmas classes de idade que nós usamos no censo de 2006, em 2006 nós tínhamos 1,9% dos produtores com idade inferior a 25 anos de idade. E esse número piorou. Hoje nós temos só 1,2% dos produtores com essa idade, abaixo de 25 anos. Em contrapartida, aqueles produtores que têm mais de 65 anos passaram de ao redor de 17% aqui no estado, já são hoje 23%, e nós temos alguns municípios do estado que a maioria dos produtores, mais de 50% deles, já tem idade acima de 65 anos de idade. Luiz, existe alguma relação, pelo menos eu fiz essa relação e me corrija se eu estiver enganado, a questão da escolaridade versus parentesco com o dono da propriedade ou com o sucessor, enfim. A relação que eu fiz é a seguinte, não tendo escolaridade, me parece que se há um acomodamento e o pessoal já vai ficando, sabe que vai trabalhar naquela propriedade, naquela atividade, é mais ou menos por aí, ou não tem nada a ver? Não, olha só, o que a gente percebe muito é que essa falta de sucessão que há no campo, você vê uma quantidade muito pequena, 1,2% só dos produtores mais jovens, de que os filhos desses produtores com idade mais avançada não estão assumindo o negócio. Eles acabam, muitos deles inclusive saem para estudar e não retornam, acabam indo para outra atividade econômica e então se você observar, nós temos hoje no estado 79% dos produtores que sequer atingiram o nível médio. Muitos deles ainda declararam o IBGE níveis de escolaridade em sistemas de ensino que já não existem há anos, que é lá o primário, o ginásio. Então a gente tem um perfil de produtor já envelhecido e com baixa escolaridade na grande maioria dos estabelecimentos agropecuários. Agora existe um campo bastante grande para a tecnologia crescer ainda, né? A gente pega o número de tratores, chamou a atenção também o grau de mecanização das lavouras gaúchas, que correspondem, a gente estava falando agora há pouco, 20% da frota brasileira está aqui no Rio Grande do Sul. Agora, colheitadeiras, a gente tem também um campo enorme, apenas 9,15%. No Rio Grande pode ser os números maiores ainda, mas 172 mil unidades no Brasil, muito pouco ainda. E sem dúvida, esses números aí, eles acabam servindo para toda a sociedade e até como forma de diretriz das suas ações, né, Luiz Eduardo? Exato. Na verdade, ainda com certeza, ainda há espaço para continuar elevando o nível de tecnologia no campo, sem dúvida nenhuma, mas por outro lado também, se nós compararmos com o que nós tínhamos há 11 anos atrás, houve um ganho tecnológico muito razoável. Inclusive isso se reflete quando você observa a produtividade das lavouras, quanto a gente pôde ganhar nessa última década, e fruto desse investimento em tecnologia que os produtores têm feito, não só no aumento na área irrigada, mas também a gente percebe um número maior de estabelecimentos que passaram a utilizar a adubação. Então, tudo isso, de fato, é importante porque há um ganho de produtividade e, com certeza, né, se precisa continuar investindo em tecnologia para que essa produtividade continue aumentando e dando lucratividade para que as pessoas possam permanecer no campo e a gente reverta essa curva aí de envelhecimento do produtor e de pessoas saindo da atividade. Duas coisas que me chamaram a atenção também, Luiz Eduardo, em relação ao avanço da soja na metade sul. Hoje nós temos em 6º e 7º municípios maiores produtores aqui no estado, São Gabriel e Cachoeira do Sul, que até então eram municípios meramente arrozeiros. E outro dado também é a diferença, e agora eu falo na criação bovina. Enquanto no Alegrete nós temos aí como o principal e o maior rebanho, o maior plantel do Rio Grande do Sul está no Alegrete, com 576 mil cabeças.
Ao mesmo tempo, nós temos o maior número de estabelecimentos que criam gado em Canguçu, com 6.666 reses ou animais. E Alegrete, em número de estabelecimentos, está lá em 7º lugar. Nós temos algumas concentrações, né? Com campos maiores, com determinados tipos de atividades, né? Exato. Canguçu, historicamente, é o município gaúcho com a maior quantidade de estabelecimentos agropecuários. Nesse censo, nós recenseamos lá mais de 8.000 estabelecimentos recenseados lá em Canguçu, que é quase o dobro do município que tem a segunda maior quantidade, que é Venâncio Aires. No que se refere à pecuária, especialmente na metade sul, o que nós percebemos realmente é um aumento. São Gabriel é um exemplo disso. Ontem ainda nós estávamos analisando a questão de São Gabriel. A gente tem uma redução grande da área de pastagem e proporcionalmente um crescimento na área de lavoura temporária e basicamente em função da soja. Então, de fato, a soja entrou na metade sul, tem entrado, né, nos últimos anos na metade sul. E aí o que acontece, que a gente percebe, como o efetivo de bovinos no estado praticamente se mantém em relação a 2006, a gente nota que também há um investimento em tecnologia na pecuária, porque a área de pastagem plantada, quando a gente investiga o uso da terra, é a parte que mais cresce no estado. Tem 67% de crescimento na área de pastagem plantada na comparação com 2006, e há em todo o estado uma redução na área de pastagem natural, e nessa área de pastagem natural que nós tínhamos em 2006, houve a entrada da lavoura temporária, basicamente, especificamente a da soja. Eu não sei se isso entrou na pesquisa, mas a questão da infraestrutura, Luiz Eduardo Puchalski, o acesso às propriedades, chegou a ser comentado, deve ter sido uma grande reclamação, logicamente, observada, né, pelos recenseadores. A gente tem ainda deficiências consideráveis nesse aspecto, assim, os próprios entrevistadores, os recenseadores, como o IBGE, né, faz o pagamento deles por produção, eles investem, né, no meio de transporte para chegar até os estabelecimentos, e de fato a gente tem muitas estradas assim, em condições bem ruins ainda, né, que é uma necessidade também de investimento para que facilite o escoamento da produção, diminua os custos dos produtores, fazendo com que eles possam não só permanecer no negócio, mas também aumentar a lucratividade deles. Quantos recenseadores aqui no estado e quanto tempo de trabalho? Nós trabalhamos com 1.600 vagas, mas em função da rotatividade, né, que é razoável nesse processo, alguns saem durante o censo, porque também é uma atividade difícil, você tem que acessar lugares bem de difícil acesso. Ao todo foram cerca de 2.000 pessoas que trabalharam conosco na coleta do censo agropecuário, que em síntese durou 5 meses. Nós começamos em outubro do ano passado, encerramos a coleta em 28 de fevereiro, quer dizer, encerramos, né, a cobertura do território. Ainda após 28 de fevereiro coletamos aí quase 6.000 questionários aí nos últimos 3-4 meses, e ainda faltam alguns poucos, como eu disse no início da nossa conversa, que a gente ainda está tentando coletar, mas em torno de 2.000 pessoas que trabalharam na coleta. Congratulações ao trabalho de vocês, pessoal operacional, os recenseadores que também estão na nossa escuta. Vocês prestaram, sem dúvida nenhuma, um grande serviço à nação, um grande serviço à sociedade de um modo geral, não só ao setor agropecuário. E uma curiosidade, Puchalski, porque tem parentes, ontem eu te perguntava, era a minha curiosidade, né, Luiz Eduardo? Tem parentes aqui, né? Sim, com certeza, tem primos meus que moram em Camaquã, com certeza. Luiz Eduardo Puchalski, chefe operacional, coordenador operacional do censo 2017, e os números saem então finais em julho do ano que vem, né, Luiz? Isso, em julho de 2019 o IBGE divulga os dados definitivos. Nessa oportunidade vai ser possível já trabalhar os dados da agricultura familiar, nós vamos poder separar o que é agricultura familiar dentro do universo. Então, em julho de 2019 o IBGE está divulgando os dados definitivos desse censo. Perfeito, amigo. Muito obrigado, um bom dia, obrigado por nos atender, um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado, igualmente para vocês todos.